Rádio Vivo, José Lino. Agora são 11h09. Está aqui conosco o professor de psicologia Evaristo Magalhães. Bom dia, professor. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Professor, muita gente acredita que palavras como solidariedade, companheirismo, por exemplo, palavras desapareceram do vocabulário e das relações do cotidiano. Que coisa. Os índices de violência são crescentes e, infelizmente, contra a nossa vontade, não se pode fugir da realidade, são assuntos mais que recorrentes. A gente fala neles aqui todo dia, mas não tem como fugir, né? Não tem como escapar. Será, professor, que uma pequena mágoa que até parece superada pode desencadear mais tarde o processo de explosão da raiva? A sua avaliação qual é? Pois é. Essa questão da falta de solidariedade, respeito, que praticamente tomou o nosso cotidiano, eu associo muito com essa questão das pessoas acreditarem que só de você abrir espaço para que as pessoas possam entrar na sociedade de consumo, e isso, na verdade, assim, ir ao mercado virou a coisa mais importante para o ser humano, né? Quer dizer, comprar, adquirir bens, ter, né? Virou condição para que uma pessoa se realize como pessoa. Hoje em dia, eu acho isso muito complicado, porque não é só o ter, né? Então, hoje em dia, você tem uma população da classe C e D que teve acesso ao mercado consumidor, e você observa que as pessoas estão mais bonitas, né? Mais bem nutridas, mais cheias, dentes mais bem tratados, cheias de produtos tecnológicos, né? Praticamente todo mundo tem celular, quase todo mundo tem carro, notebook, né? As pessoas estão assim, todo mundo rodeado desses produtos tecnológicos. E eu acho que não é só isso, né? Você não pode ter um país que promove só isso. Você tem que promover também a cultura, né? Então você vai sábado à tarde no shopping, você mal consegue andar. E você vai no circuito cultural da Praça da Liberdade, tem uns gatos pingados dentro dos museus, né? Poucas pessoas frequentando, assim. E são essas coisas que vão te fazer pensar, né? Porque raiva todo mundo sente, mas a gente não pode se deixar levar pelo sentimento. Esse sentimento tem que ser, a emoção, ela tem que ser mediada pela razão, né? E aí, na medida, e a cultura que torna o ser humano mais racional, um ser mais pensante, né? Capaz de digerir as situações e descobrir aí qual que é a melhor forma de conduzir as situações. Eu acho que as pessoas estão perdendo isso. E aí as pessoas ficam à mercê da raiva. E aí explode por qualquer coisa. Professor, fala um pouco a respeito disso que está sendo dito. O professor falou que os shoppings estão sempre cheios e o circuito cultural, gatos pingados. Não sei se o professor se lembra, nós comentamos aqui um fato que nós sabemos que quando um caminhão vira, a carga é imediatamente saqueada. Uhum. Isso já virou padrão e já não é mais motivo de espanto para ninguém. Mas há pouco tempo um caminhão virou e ninguém levou a carga. Lembra disso? Que a carga, sabe o que o caminhão levava? Livros. Ninguém levou. Quer dizer, pegar no livro, para essas pessoas, pegar no livro devia ser uma agressão, o livro devia dar choque, devia fazer mal. Então os livros ficaram lá espalhados. Que tristeza. As pessoas falam que essa coisa da inclusão digital, né, vai propiciar que as pessoas tenham acesso a mais leitura, mas se você pegar a qualidade, por exemplo, da internet, né, o que as pessoas acessam, né, e aí eu vejo isso na minha casa. Eu tenho uma filha de 15 anos, um filho de 20 anos, então se eu disser para eles assim, que com 14 eu li Dom Casmurro do Machado de Assis, e quando eu coloco na mão deles assim um Dom Casmurro, eu lembro que a minha filha, a primeira coisa que ela faz é ir na última página para ver quantas páginas tem o livro. E aí ela olha também o tamanho da letra do livro. A dificuldade que é para que essa geração tenha acesso à literatura universal. E é essa literatura que humaniza. Eu acho que é isso que é preventivo, né? Nós somos de uma geração que a gente escutava poesia no rádio, poesia cantada, né? As letras das músicas tinham uma outra
uma outra vertente. Então eu acho que esse lado humano, humanístico, né, importantíssimo para a qualidade de vida dentro da sociedade, ele tá se esvaindo, assim, e eu tô assim, como professor de filosofia, como professor de psicologia, eu tô um pouco assustado. Professor, deixa eu aproveitar esses seus conhecimentos, que é uma pena que nosso tempo é limitado, então deixa eu fazer umas perguntas, vamos tentar resumir aqui a sua linha de pensamento. O homem é mais explosivo, mais agressivo que a mulher? A gente pensa que o homem é, na verdade é? Hoje em dia não. Não, né? Não, Igualzinho. hoje em dia eu não vejo muito essa diferença não, até pela ascensão da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher continuam muito agressivos. Eu acho que a diferença é o grau de agressividade, né? O homem pela questão física. Então, assim, quando um homem explode, quem está na frente, eu acho que está correndo um pouco mais de risco do que quando a mulher explode, né? Agora, por Mas que... eu acho que a agressividade é igual para um quanto para outro. Que assim. as pessoas hoje estão mais agressivas, não há dúvida, né? Sem dúvida. Eu me lembro de um depoimento de um médico aqui nesse microfone, médico de pronto-socorro, que cuida lá dos socorros imediatos, lá da sala de politraumatizar, essas coisas que só o pronto-socorro é capaz de cuidar, João 23. Ele está dizendo que há alguns anos a pessoa chegava lá vítima de um tiro, hoje chega vítima de 12. Quer dizer, é a agressividade que está solta nas ruas. Eu tenho vários amigos médicos, delegados. Falam isso mesmo. Eu trabalho no curso de Direito, eu trabalho com os advogados, eu trabalho com os médicos. E eu tenho amigos delegados que eles me contam que no plantão, assim, de segunda, de terça-feira, eles davam para eles descansar, assim, durante o plantão noturno. Hoje, impossível. Porque o que está acontecendo, Zelino? Você está tendo que criminalizar tudo. Quando a educação não funciona, a humanização não funciona, você tem que criminalizar para você conter o sujeito. Então, assim, aí você criminaliza uma piadinha, e tem que criminalizar mesmo, né? Porque as pessoas, elas não estão sabendo conduzir as situações mais corriqueiras. Então, você tem um coleguinha, o menino tem um coleguinha de sala que é obeso, ele acha que ele está no direito de sair ridicularizando o coleguinha porque é gordo, porque é baixinho, porque é grande demais, porque é negro, porque é pobre, porque é homossexual. Quer dizer, situações que, né, nós somos mais ou menos de uma geração em que as pessoas se respeitavam mais, né? Eu diria que nós podemos aproveitar nossa raiva para o bem, por exemplo, recentemente, mês de junho, a gente percebeu que o Brasil, a juventude, estava indignada com as coisas que estão acontecendo no Brasil. E essa indignação é uma forma de raiva, né? Tô com raiva, não estou gostando disso, não quero isso, vou para a rua, vou protestar. Nós podemos industrializar a nossa raiva e encaminhá-la para o bem? Sem dúvida nenhuma. O mais importante, o que eu acho, é que, e isso a gente vê isso muito claramente na psicologia, né? A gente não pode ficar à mercê da raiva. Essa raiva, ela tem que ser elaborada. E é nesse sentido que você está falando, ela tem que ser canalizada, ela tem que ser administrada. Então é muito bacana isso. Então quando você tá sentindo que você está sendo espoliado, explorado, primeiro que não dá para você se igualar, não é? Então assim, eu acho que você tem que encontrar um meio de canalizar essa raiva de tal maneira que você possa ser escutado, ser ouvido. E eu acho que foi isso que aconteceu aí no último mês de junho, né, julho. E também a gente via pessoas que não davam conta de canalizar essa raiva, que passavam para ação, né? A gente via grupos quebrando tudo, destruindo tudo, quer dizer, não é por aí, o caminho não é por aí. Mas sem dúvida nenhuma, a gente vê, por exemplo, essa raiva sendo canalizada em obras de arte, né? É o melhor caminho. A raiva pura, olha, é muito complicado. Viu? Quando a pessoa percebe que está perdendo o controle, está muito irritada, muita coisa, então, muito acontecimento do dia a dia que fazem a gente perder esportivo, né, professor? Muita coisa. Existe assim um exercício, fazer uma reflexão, fazer, sei lá, uma oração, entrar em silêncio, voltar para dentro de si mesmo. Existe algum exercício para a pessoa dar um jeito de dominar e não explodir? Desde que você não exploda, eu sempre brinco assim, que eu acho que elegância é tudo, né? Mantenha uma certa elegância. Desde que você não exploda,
que você não passe a ação, né? Qualquer coisa eu acho que é positivo. Eu me lembro de uma campanha do Ministério Público de Minas Gerais, de que era a história de você contar até 10. Recente, para poder diminuir o índice de homicídio. Eu acho que qualquer coisa é positivo. Respirar fundo. Agora, o que você tem visto, Zelino? Uma medicalização da sociedade. Eu acho que o que você tem visto é isso, assim, as pessoas estão tendo que lançar a mão de medicamentos. Então, eu tenho um amigo meu que ele fala que Rivotril deveria ser colocado na água da Copasa. Porque aí você tem que buscar mecanismos de contenção, né? E aí você tem que medicar a população, mas a verdade é essa. Quando o sujeito, aquela coisa do Kant, né, da autonomia, do sujeito ser capaz de se dar as próprias normas, quando o sujeito não é capaz de controlar, ele mesmo controlar o comportamento dele, aí você tem que buscar mecanismos externos. Ou você vai pela criminalização, você impõe a lei ao sujeito e fala, olha, se você fizer isso, você vai sofrer uma série de punições, ou você dopa o sujeito, que é o que eu tenho observado aí, as pessoas sendo dopadas. Assim, agora, o ideal, no meu entendimento como psicólogo, a gente trabalha com isso quase que diariamente, é que as pessoas consigam elaborar os sentimentos dela, né? A gente tem que dar conta disso. Porque, assim, não tem jeito, a gente vive numa sociedade em que as coisas não funcionam de acordo com as nossas vontades. Que pena. Não é? É verdade. Então a gente é frustrado quase que o tempo todo, e a gente tem que dar conta de lidar com isso, não é? Ô professor, valeu, obrigado pela visita, viu? Zelino, obrigado, parabéns pelos 37 anos. Obrigado. E eu posso só deixar um contato? Claro. Eu tenho um Facebook, no meu Facebook é Evaristo Magalhães, e eu estou tentando fazer desse Facebook um espaço educativo. Então eu tenho tentado fazer desse Facebook um mini blog, e eu tenho postado textos curtos, comentários de filmes que eu acho interessante, vídeos, músicas. E aí quem quiser pode me adicionar no Facebook, que eu vou ter o maior prazer de ter como amigo. Evaristo Magalhães. Valeu. Okay? Obrigado, bom dia. Professor de Psicologia do Centro Universitário de BH, Evaristo Magalhães.